Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho um grande amigo... Eu sou Henrique Zackson, médico urologista. Hoje quero deixar já um recado importante para vocês. Vocês que estão nos acompanhando têm um papel importante na nossa jornada. Para a plataforma entender que nosso material tem relevância, curtam e compartilhem os nossos vídeos. Assim a gente vai conseguir chegar em mais pessoas e levar informação de qualidade. Hoje nós vamos ter um papo super interessante com um colega muito importante, que é o Dr. Christian Ferreira. Ele vai falar conosco sobre cirurgia plástica para mulheres. O Dr. Christian é médico formado pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em cirurgia geral pelo Hospital Ernesto Dornelles de Porto Alegre, cirurgião plástico formado pela Faculdade de Medicina do ABC e cofundador da clínica Lumivi. Seja muito bem-vindo, Dr. Christian. Obrigado. Christian, seja muito bem-vindo. Nos conte um pouquinho mais da tua história como médico, por que escolheu a cirurgia plástica e o que a cirurgia plástica trata. Primeiramente, queria agradecer vocês por essa oportunidade de estar num episódio tão importante quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de mulheres pós-gestação. É o momento que a gente tem que pensar e lembrar bastante de tudo que a mulher passa durante a gestação e o quanto a gente quer melhorar a vida delas através da cirurgia plástica. Eu sou médico por ser médico, eu me identifiquei muito jovem ainda com a medicina, não tenho familiares médicos, eu sou o primeiro médico da minha família, mas eu acredito muito no dom, né? No dom de transformar as pessoas, no dom de fazer o bem pelas pessoas. E foi isso que me chamou muita atenção quando eu decidi fazer medicina. Então eu não posso te dizer que foi alguma coisa pontual, que seja alguma coisa que o pai, a mãe ou tenha instigado para eu ser médico. Veio de dentro mesmo. Foi um processo bem de aceitação da minha parte. Até eu conto para minhas pacientes que no início a minha mãe sempre me disse: tem certeza que você quer fazer medicina mesmo? Você quer ser médico? Terminei o primeiro ano de faculdade, ela me sentou na mesa junto com meu pai e disse: ainda dá para desistir. eu acho que você não tem que ser médico. E para mim sempre fez todo sentido eu ser médico, porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Eu acho que a medicina vai muito além de tratar doença. A gente vai dentro de cada pessoa, a gente trabalha a alma, a gente consegue melhorar muitos pontos da vida, não só com remédios, mas também com outros tipos de terapia. E aí por isso que eu me apaixonei pela medicina. A cirurgia plástica foi minha segunda paixão. Eu tentei até durante a residência de cirurgia, meus professores me incentivaram muito a fazer digestiva, outros tipos de cirurgia, mas quando eu passei lá no R2, na cirurgia plástica, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Eu enxergar que eu posso transformar a vida das pessoas de uma maneira positiva, né? Melhorando a autoestima, melhorando pequenos detalhes, porque a gente sabe que grandes transformações não são necessárias, né? A gente pode, com pequenos detalhes, melhorar a vida das pessoas, e isso me apaixonou mais ainda com o meu propósito de vida. Então, acho que a cirurgia plástica veio complementar todo esse dom que eu acho que veio de dentro mesmo. Que legal, Christian. Uma história muito interessante. Né? Interessante. É muito curioso que todos nós somos cirurgiões, passamos pela cirurgia geral, e como as pessoas vão se identificando com pontos diferentes, né? Uma diversidade muito grande, vamos migrando para as especialidades. Com certeza. Eu sempre vejo a cirurgia geral como um grande leque, né? Eu fui cirurgião do trauma há muito tempo, durante toda a minha formação como cirurgião plástico, eu trabalhei também em pronto-socorro. É uma profissão incrível, né? A adrenalina de trabalhar com a urgência é muito boa. Mas tem uma coisa, um a mais da cirurgia plástica de transformação, da gente enxergar o que realmente fez sentido na vida daquela pessoa. Sim. Isso, para mim, é o que me carrega todo dia. É uma conexão diferente. E falando em conexão, temos que agradecer a confiança dos nossos patrocinadores. Isso mesmo, Roberto. Gostaria inicialmente de agradecer o laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Contato pelo telefone 3225-4488. Temos também a parceria da Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Junto com a XP, eles criaram um método muito especial de assessoria, que é o modelo Marco de Atendimento, colocando o cliente sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. Agradecer também
Dr. Jefferson Freitas, consultório odontológico. Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como na parte estética. Telefone 999-830444. Temos a parceria da Up Imóveis junto conosco aqui no Fala Meu Doutor. A Up Imóveis é a imobiliária que mais cresce em Pelotas e região. Eles são especialistas em vendas e locações. A Up possui 2 lojas no centro da cidade e uma terceira loja muito especial que fica no Parque Una, ali no prédio Una Makers. Para maiores informações, ligue para o 53 3307 0251 ou acesse uprealiza.com.br. Agradecer também a CleanRad, Clínica Radiológica, referência em confiança e tecnologia. A CleanRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta a segurança nos cuidados da sua saúde. Ligue 3225-2233 e agende seus exames. Henrique, é uma honra termos tantos parceiros assim, mas ainda temos espaço para mais alguém. Se você se identificou com o nosso projeto, se gostaria de participar e estar aqui conosco, entre em contato com a nossa produção, pode acessar as minhas mídias através de procto.roberto no Instagram ou henrique.isaacson. Venha conversar conosco e fazer parte desse projeto. Tendo dito isso, eu gostaria de lembrar para quem está nos assistindo que eu e o Henrique somos médicos cirurgiões, mas hoje nós estamos aqui realizando as perguntas que você gostaria de fazer. Somos seus interlocutores frente ao Dr. Christian. Por isso é muito importante que você interaja conosco. Mande dúvidas, questionamentos, curta, compartilhe, divulgue esse vídeo. Nós estamos aqui por vocês. Então, por isso, faremos algumas perguntas que às vezes podem parecer básicas ou simples para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que muitos da nossa audiência gostariam de perguntar para o Dr. Christian o que nós perguntaremos. Vai lá, Robertinho. Hoje falando nisso, hoje eu começo. Christian, então olha só. Quando se fala em cirurgia plástica, todo mundo lembra das celebridades, de casos que viu na televisão, de beleza e tudo mais, mas a cirurgia plástica contempla diversos procedimentos. Nos conte quais são os procedimentos mais frequentes no seu dia a dia, na clínica, no consultório. Hoje eu vou te dizer que 90% do meu público são mulheres, principalmente cirurgias pós-gestação. Meu carro-chefe na clínica é a cirurgia de contorno corporal, então eu faço cirurgias de mama, como mama de aumento, prótese de silicone, mastopexia, que são cirurgias para a gente retirar a flacidez da mama, e também a lipoaspiração com abdominoplastia. É o que a gente mais realiza no dia a dia. Falando nesse procedimento, está um em alta, que é o Mummy Makeover, que é aquela cirurgia, um procedimento pensado para as mulheres após a gestação. Nos conte mais o que é o Mummy Makeover. Te garanto que você conhece uma mulher que, durante a primeira gestação, voltou para o corpo, ficou tudo normal, uma gordurinha localizada, nada que incomodasse muito, mas teve a segunda gestação, às vezes terceira, quarta gestação, e marcas vão acontecendo nesse corpo. Principalmente o afastamento dos músculos retos do abdômen. A gente sabe que quando a gente distende o abdômen e retorna esse abdômen após o nascimento do filho, que os músculos ficam mais flácidos e a gente tem uma diástase. A diástase nada mais é do que esse afastamento dos músculos do abdômen. Então, a barriga da mulher fica um pouco mais protusa para frente, fica um pouco mais abaulada. A cirurgia de abdominoplastia, ela serve justamente para a gente reposicionar esses músculos. Então, a gente faz um fechamento através de sutura, uma aplicatura desses músculos, deixando esses músculos mais tensos e na posição normal deles. Então, além disso, a gente pode utilizar uma gordura da lipoaspiração para enxertar esses músculos, deixando essa parede abdominal também mais tensa. Uma técnica nova, que tem bastante estudo científico novo, dizendo que a gordura, quando ela é colocada dentro do músculo, ela consegue fazer uma hipertrofia compensatória. Essa gordura não vai ficar ali pro resto da vida, mas ela faz uma hipertrofia, um aumento compensatório dessa musculatura, melhorando o tônus da parede. Então, com a aplicatura associado à lipoenxertia da musculatura, a gente tem um abdômen praticamente de uma menina, novamente, depois da gestação. Então, aquele aumento de volume que às vezes o pessoal acha, fulana tá gordinha, tá barrigudinha, mesmo as mulheres tendo perdido peso, elas podem ficar com essa certa distensão. Pode sim. Tem que saber sempre diferenciar uma diástase, que é o afastamento do músculo, uma fraqueza abdominal, de gordura visceral.
Perfeito. Gordura visceral, a cirurgia plástica não trata. Gordura visceral é aquela gordura de dentro da barriga. Eu digo para minhas pacientes que é aquela gordura que fica entre os órgãos, para ficar mais fácil de se entender. Aquela gordura interna é dieta e atividade física, é mudança do estilo de vida que vai fazer reduzir. Muitas vezes a gente vê pacientes que fizeram abdominoplastia, lipoaspiração, que tem a barriga saltada apesar de não ter gordura externa. Isso é gordura visceral. E essa gordura a gente precisa tratar com mudança do estilo de vida mesmo. Mas quando é gordura externa, aí a gente consegue lipoaspirar. Christian, me conta uma coisa. É comum as mulheres ficarem tristes com o corpo depois da gestação? Isso é uma queixa comum? Eu vejo assim, todo mundo, todas as pacientes que chegam na clínica, elas me dizem que são muito gratas por os filhos que têm. É uma bênção, né? Todas elas falam que é uma bênção ter os filhos. Mas as marcas da gestação, elas aparecem. E elas não ficam felizes. Aquela função de chegar na frente do espelho, trocar várias vezes de roupa, ou não se sentir bem com nenhum tipo de roupa, ter que aumentar o manequim, isso incomoda. Às vezes incomoda tanto até na própria relação com o parceiro, com o marido. Então, esse tipo de sentimento que a gente consegue melhorar com a cirurgia plástica. Então, é muito comum, sim, depois da gestação, não se sentir bem com o seu próprio corpo. E depois da plástica, elas melhoram? Como é o dia a dia do pós-operatório, né? Não pós-operatório imediato, que eu digo, o longo prazo? É uma jornada. Eu digo que elas fazem uma nova gestação após a cirurgia plástica, porque demora em torno de 9 meses para a gente chegar no resultado final. Com 30 dias, a gente já tem um baita resultado. A paciente já está se sentindo mais bonita, ela já quer tirar as malhas, as placas do pós-operatório para colocar um vestido mais justinho. Mas, como eu falei, é uma jornada para a gente chegar até os 9 meses. A satisfação da paciente com o seu corpo, ela é muito grande. A gente vê realmente o resultado melhorando e, claro, associado à dieta e atividade física, esse resultado só tende a melhorar. Então, na consulta, eu sempre mostro uma evolução de pelo menos 1 ano de alguma paciente, para ela entender que com 30 dias eu entreguei um resultado para ela, um resultado muito melhor de corpo, mas que ela continuar fazendo a dieta, atividade física, cuidando de bons hábitos de vida, ela vai refinar ainda mais esse resultado. Então, normalmente o que tu propões para as tuas pacientes não é apenas uma cirurgia, tu faz todo um planejamento deste ano para elas, pelo que eu estou entendendo. Com certeza. Na verdade, começa antes da cirurgia. Eu sempre falo para a paciente que a cirurgia ela é o meio de tudo, ela não vai ser o final. Muitas pessoas acham que a cirurgia plástica vai ser o final, que ela vai fazer a cirurgia plástica e acabou. Não. Se não se cuidar, vai engordar de novo, vai perder o resultado. Então, a ideia é uma transformação que começa com uma equipe multidisciplinar. Então, na minha clínica, eu tenho médicos que fazem parte da minha equipe para ajudar no emagrecimento dessa paciente, para ajudar na manutenção da massa magra e para a gente refinar esse resultado a longo prazo. Nutricionista funcional, para a gente reduzir a inflamação corporal, melhorar a qualidade alimentar do corpo. A gente sabe, como cirurgião, que um corpo inflamado dentro do processo cirúrgico vai ficar mais inflamado ainda. Isso tem riscos no pós-operatório, então a ideia é uma nutrição funcional pelo menos 30 dias antes e depois, a longo prazo, a gente vai adaptando essa dieta para melhorar esse resultado. Para otimizar o resultado da cirurgia. Com certeza, porque a gente tem que perder o senso, Henrique, de achar que a gente vai operar uma paciente de cirurgia plástica e a vida dela está 100% transformada, que ela não vai precisar fazer mais nada. Né? A gente tem esse senso comum. Muitas pacientes chegam na clínica e dizem, nossa, eu tenho que perder peso para operar? Tem. A cirurgia plástica não é de emagrecimento, ela é uma cirurgia de refinamento. A paciente tem que participar do processo, é isso? Tem que participar. Outra coisa bem engraçada é que tem muita paciente que acha que vai fazer a cirurgia e no outro dia vai estar pronta para estar na praia. Na praia. Arrasando. Não é assim, não é assim. A gente conhece o organismo e eu tento explicar, eu explico muito para a paciente que o passo a passo do processo, por isso que eu digo uma gestação, que é mais fácil delas entenderem. O passo a passo é gradativo, 30 dias você está bem melhor, o corpo melhor, mas a gente vai, ao longo do ano, melhorando isso cada vez mais. Christian, e às vezes decidir por uma cirurgia, por um procedimento cirúrgico, é um momento de certa insegurança. Como as mulheres passam por esse processo? E é normal ficar ansiosa, angustiada, pensando na situação dos filhos? Como tem sido isso no dia a dia? Isso é muito comum mesmo, porque todo o processo que vai ter transformação, seja a gente trocar de trabalho, seja a gente comprar um carro, uma casa nova, ou até mesmo mudar de cidade, ele vai gerar um grau de ansiedade. Isso é normal. A cirurgia plástica não vai ser diferente. Muito porque, por muito tempo, se viu a cirurgia plástica como uma cirurgia fútil.
A cirurgia, que não precisa fazer. Quantas pessoas fazem cirurgia plástica e a amiga, a vizinha, a própria mãe fala assim, mas por que você vai fazer cirurgia plástica? Não precisa fazer cirurgia plástica. Como se fosse um risco desnecessário. Como se fosse um risco desnecessário. E a gente sabe que não é isso. A gente está tratando outras coisas, né? A gente não está tratando uma doença em específico, mas a gente está tratando outras coisas psicológicas, aquelas dores internas de cada paciente. E esse processo todo traz ansiedade. Porque você tem ansiedade para saber como é que vai ficar, você tem ansiedade porque você vai passar por uma cirurgia, certo? Vocês como cirurgiões sabem que o processo cirúrgico por si só, ele é ansioso, e por isso que eu conto com uma psicóloga dentro da minha equipe. Porque é muito importante o acompanhamento psicológico da paciente. É muito importante que ela se sinta confortável o suficiente para conversar durante o pré-operatório de todos os medos e anseios, porque a minha função como cirurgião é acalmar ela. Cristian, uma pergunta. É comum as mulheres irem sozinhas na consulta? É comum os maridos participarem? Como é que é essa dinâmica? É um meio a meio. Eu sempre peço para avisar as mulheres de levar o marido junto. É muito importante a participação do marido para ele entender com quem a mulher vai operar. Né? Porque às vezes a gente não entende a magnitude do procedimento. Às vezes a gente tem na cabeça, é só uma lipinho, é só uma cirurgia de mama. Mas não, é uma cirurgia que tem vários passos, são vários passos interessantes que é importante o familiar estar participando. A rede de apoio ela é fundamental para que a gente tenha um pré-operatório e um pós-operatório tranquilo. Então, eu sempre digo para as pacientes, você tem alguém para vir junto contigo, para fazer parte desse momento de decisão? É um momento de decisão muito importante. Né? É um momento de decisão de mudança de vida mesmo, porque é o entendimento que ela precisa melhorar os hábitos e ela sozinha ela não consegue melhorar os hábitos dela. A rede de apoio dela tem que estar junto com ela na melhora dos hábitos. Cristian, e quando elas te procuram, assim, a maioria das pacientes elas têm uma ideia do que elas querem, elas têm uma ideia do que é possível. Como é que isso acontece? Porque é uma coisa difícil, né? Porque na verdade eu quero ficar melhor. Exatamente. Mas porque existe aquele modelo idealizado, né? Aquele modelo de Hollywood que às vezes não dá para chegar. Filtro de Instagram. Então, na hora da consulta, elas sempre têm uma ideia do que elas querem melhorar. Eu tenho diástase, já sei, já vi, palpei, tem uma gordura localizada, eu quero melhorar essa gordura localizada, mas é um planejamento conjunto. Eu vou conversando com a paciente, eu vou entendendo quais são as prioridades dela, vou entendendo o que realmente faz sentido para ela e a partir disso eu vou montando todo o planejamento cirúrgico. Tem paciente que chega para mim, por exemplo, e fala assim, eu quero fazer lipoaspiração e ela já tem aquela barriga mais flácida, ela já tem estrias na barriga, já tem uma indicação de abdominoplastia. Então não é comum, não é fora do comum a paciente querer fazer uma cirurgia, mas aquela cirurgia não ser indicada para ela. E aí, a precisão técnica vem em primeiro lugar. Eu não realizo cirurgia se não tiver a indicação técnica precisa. Mas acontece de vez em quando de vir já com planejamento cirúrgico. Na minha cabeça eu pensei que eu quero fazer uma prótese R24R, quero fazer uma lipo HD, o graft com enxerto de gordura e o enxerto no bumbum. E aí muitas vezes é uma mastopexia com prótese, associada a uma lipoaspiração com abdominoplastia e o enxerto no bumbum. Então a gente tem um pouquinho dessas mudanças. E essas cirurgias desse protocolo de Mummy Makeover são cirurgias com um pouco mais extensas, cirurgias maiores. Como é o tempo de internação? São todos procedimentos feitos numa única vez? Como é a dinâmica dentro do hospital? Então, a dinâmica dentro do hospital, ela começa na véspera. Eu marco todas as minhas pacientes na véspera, porque eu vejo que é o momento que eu consigo dar mais tranquilidade para ela ainda, para se sentir tranquila e ir para o centro cirúrgico da melhor maneira possível. Ela é recepcionada no centro cirúrgico pela minha enfermeira, a enfermeira que faz parte da minha equipe, para a gente fazer um pré-aquecimento do corpo, para a gente melhorar essa temperatura corporal. Eu sou um cirurgião muito criterioso relacionado à temperatura de sala. Eu não opero com ar-condicionado ligado. Por quê? Porque a gente sabe que fatores como hipotermia aumentam a chance de a gente ter, por exemplo, um tromboembolismo. Então, a ideia não é causar nenhum tipo de dano. Cirurgias mais longas são necessárias, a gente tem mais cuidado ainda. Então, a equipe de anestesia especializada, cuidando de todo o monitoramento da paciente, aquecimento da sala, aquecimento do corpo com manta térmica, vão ser necessários para a gente ter maior segurança. E isso a gente faz em todas as cirurgias. A gente tem uma equipe completa no hospital. Ela começa com a nossa enfermeira, depois ela passa para a equipe de instrumentação cirúrgica, a equipe anestésica também, que essa paciente, inclusive, já conhece essa anestesista antes da cirurgia. A consulta pré-anestésica é o momento também de tranquilizar a paciente relacionado à anestesia, que é um dos principais medos, né? principais medos das pacientes.
Então, ela já vai para um ambiente já com uma música mais tranquila, um ambiente aquecido, com a anestesista que ela já conhece. Eu estou com ela no momento da indução anestésica. A gente realiza essa cirurgia. Após isso, já entra a equipe de pós-operatório para botar a mão na massa, como eu digo. E aí, a nossa fisioterapeuta ela já entra, faz os primeiros atendimentos fisioterapêuticos ainda dentro da sala cirúrgica e ela acompanha ela na sala de recuperação como um todo. Mas a gente não para por aí no nosso pós-operatório. O paciente que dorme no hospital, dorme com a nossa enfermeira, porque é o momento da gente prevenir complicações. Sim. Então, a ideia de dormir com a enfermeira é justamente a gente hidratar bem essa paciente após uma lipoaspiração, a gente conseguir fazer uma deambulação precoce, tirar essa paciente precocemente do leito, e, claro, a gente conseguir que essa paciente se desenvolva num pós-operatório mais tranquilo. Eu costumo dizer para as pacientes que quanto antes você se mexe, antes o teu corpo sabe que acabou o processo cirúrgico. Então, no primeiro dia, já se movimenta. 1 hora, 2 horas depois da cirurgia, ela já está caminhando na sala de recuperação com a fisioterapeuta. A gente tem um protocolo bem acelerado de recuperação para ajudar mesmo, né, no cessar do processo cirúrgico. Christian, nesse Mommy Makeover, tu vais fazer, né, a cirurgia abdominal e tu vais fazer a parte de mamas junto também. Como é que é isso? Eu digo, é quase um x-tudão, como elas falam, né? Um x-tudão. Eu quero fazer um x-tudão, elas mandam pra gente na internet. Quero fazer um x-tudão. Geral. A gente vai somando cirurgias de dentro, claro, de um escopo de cirurgias que estão dentro da segurança do paciente. Lembrando que lipoaspiração, a gente tem um teto máximo que a gente pode lipoaspirar com segurança, e eu respeito esse teto máximo. Mas a gente vai associar, sim, cirurgias das mamas, pode ser prótese de silicone ou mastopexia, mas também lipoaspiração, mini abdominoplastia, lipoaspiração com tecnologia de retração de pele para evitar uma abdominoplastia, sim, e a abdominoplastia com definição natural. E para quem está indicado esse protocolo e tem alguma contraindicação? Com certeza. A paciente que está com muito percentual de gordura, o MC um pouco mais alto, eu contraindico cirurgia combinada. A cirurgia combinada é para paciente saudável, paciente que tá, por exemplo, tem algum tipo de comorbidade? Pode ter, mas que esteja compensada a longo prazo, que exames pré-operatórios estejam ok, mas que não estejam com percentual de gordura muito alto. Percentual de gordura muito alto é inflamação, gordura é inflamatória e não tem por que a gente submeter um paciente num tempo único numa cirurgia mais arriscada. Então, a ideia de segurança, para mim, sempre vem em primeiro lugar. Quando a gente fala de cirurgia combinada, sim, sempre gera aquela, mas será? É seguro? A segurança existe, né? A cirurgia combinada ela existe, a segurança existe, desde que sejam respeitados os critérios de segurança. Essa paciente não quer dizer que ela não possa fazer, não pode naquele momento. Então, como funciona essa preparação? Com certeza. Na clínica, a gente tem uma médica pós-graduada em endocrinologia e metabolismo. A ideia dessa médica é justamente ajudar essas pacientes no processo de emagrecimento. A gente faz alguns programas dentro da clínica de emagrecimento voltado para a cirurgia plástica, preparação, o uso da cirurgia plástica funcional junto com a nutrição funcional para baixar o peso e sim ela conseguir fazer uma cirurgia combinada. Não conseguiu, não está conseguindo baixar o peso, não tem problema. Se você estiver dentro dos critérios de segurança para realizar uma cirurgia, por exemplo, eu não opero paciente que tem indicação de bariátrica. Quem tem indicação de bariátrica, tem indicação de bariátrica, não de cirurgia plástica. Vai fazer a bariátrica. Vai fazer a bariátrica. Ou vai fazer o emagrecimento, né? Ou com medicamentos, com a ajuda da nutricionista, com mudança do estilo de vida. Mas também a paciente que quer fazer tudo junto e não tem condições naquele momento, não tem problema nenhum. A gente divide em 2 procedimentos, às vezes até em 3 procedimentos, que a gente faz ao longo de 1 ano, 2 anos, com muito mais segurança. Monta uma programação. A programação. O pilar principal da cirurgia plástica se chama segurança. Sem segurança, passar risco não é comigo. Eu não gosto disso. Christian, eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que as nossas telespectadoras elas queriam te fazer. Bom, ela teve o filho, né? Quanto tempo depois da gestação essa mulher está apta a ser submetida ao Mommy Makeover? O Mommy Makeover, como envolve cirurgia das mamas, a gente tem que ter pelo menos 6 meses após o término do aleitamento materno. A mama, quando ela está em aleitamento, a gente tem a dilatação dos ductos e a gente precisa ter a regressão deles para a gente poder mexer nessa mama. É importante também porque os ductos, quando eles estão ali com a produção de leite, eles podem infectar a mama. Então, não é legal a gente operar num prazo muito curto. Cirurgias de contorno corporal, como lipoaspiração e abdominoplastia, após 3 meses, a gente já pode começar a avaliação para fazer o procedimento. Mas a cirurgia combinada, o Mommy Makeover, pelo menos 6 meses depois do término do aleitamento. E qual o melhor momento da vida? Digamos que ela teve uma primeira gestação e ainda cogita ter algumas outras. Pode fazer entre uma e outra gestação? É melhor completar toda a prole? O planejamento familiar? Qual é o melhor momento para ela fazer esse remodelamento corporal?
Isso depende muito da organização dela para ter os filhos, né? Porque tem muita paciente que chega já com um filho, eu penso em ter o segundo, mas daqui 5 anos. Já vai esperar 5 anos para se sentir melhor, né? Então, a ideia depende muito de quando a paciente quer ter o próximo filho. Tem paciente que teve um filho, aí que chega para consulta e daqui 1 ano quer engravidar. Eu digo, não, já contraindico a cirurgia, melhor você ter o seu filho e depois a gente faz a cirurgia. Mas tem paciente que não tem ideia. Tive 1, tive 2, talvez eu tenha o terceiro. Vou esperar, não vou esperar? E aí fica muito da particularidade de cada paciente. Eu converso, eu explico. Não é porque você fez uma cirurgia plástica que você não pode ter filho depois, né? A gente tem muito mito em relação a isso, principalmente em relação à abdominoplastia. Fez abdominoplastia, não vai distender. Não é verdade, não tem problema. Inclusive, pacientes de abdominoplastia, elas voltam muito rápido para o resultado. Até a Virgínia, a blogueira, tem muito hoje na internet falando sobre como a barriga dela ficou bem depois das últimas gestações. A Virgínia ela fez uma série de lipoaspirações HD, né, de alta definição, e por isso o percentual de gordura dela é baixo. Como ela manteve um peso razoável durante toda a gestação, rapidamente ela voltou ao peso normal, a barriga voltou ao normal e ficou tudo certo. Quando se fala, comentamos sobre cirurgias combinadas nesse protocolo do Mummy Makeover, claro, direcionado para cada paciente, individualizado. Mas quando se fala em cirurgia, os pacientes sempre associam com dor no pós-operatório. E quando tem essa combinação de procedimentos, eles imaginam que essa dor vai ser multiplicada. Como é a dor após o Mummy Makeover? Essa é a principal pergunta nas caixinhas de pergunta. Por incrível que pareça, todo mundo tem medo de anestesia e de dor no pós-operatório. É uma dor muito controlada. Eu faço uma analgesia sem uso de opioides. Eu não uso opioides. Não usa parentes da morfina. Não uso parentes da morfina, não uso tramal, não uso de rotina isso. A função da gente fazer um pós-operatório junto com a minha equipe muito rápido, eu digo que é um treino intenso de academia. Quando a gente vai para academia, faz um treino muito forte, a musculatura enrijece e no outro dia a gente tem desconforto. Esse é o desconforto pós-cirúrgico. Até porque hoje a gente usa muita tecnologia nas lipoaspirações e a principal cirurgia que dói mais é a lipoaspiração. E como a gente usa muita tecnologia que diminui o trauma cirúrgico, acaba que a dor é muito controlada. Então hoje eu uso analgésico simples para os pacientes. É muito raro precisar utilizar algum tipo de opioide. A gente usa analgésicos simples com um protocolo de recuperação otimizada. Por isso que ela caminha no hospital. Analgésicos como paracetamol, ibuprofeno, toragesic. Anti-inflamatório. Isso aí. E nós sempre vemos nos programas de televisão que os cirurgiões plásticos saem riscando, desenhando tudo. Por que se faz aquilo? Porque a gente tem que entender como é que é o corpo da paciente, que diferente das cirurgias internas que a gente tem, anatomia ipsiliter ao que a gente vê nos livros, o corpo muda. Então, a gente precisa marcar as gordurinhas localizadas, saber as áreas que são de preferência de retirada de gordura, saber onde a gente tem que deixar um pouco mais espesso o tecido, um pouco mais fino, para dar o efeito de sombra e luz. Então, essas são as partes de marcação. Por exemplo, a cirurgia das mamas, é importante a gente marcar, porque a gente sabe onde que é o sulco natural da paciente, o que a gente quer fazer com esse sulco, se a gente quer elevar ele para dar um decote mais marcado, se a gente quer manter o sulco para fazer uma mama mais natural. Então, essas medidas são necessárias e a marcação guia a cirurgia. E além dos desenhos, nós vemos que no pós-operatório tem aquelas fitas, cinta modelador, umas bandagens. Qual a funcionalidade dessas medidas? Então, na verdade, a gente vai utilizar as cintas modeladoras para contenção do edema, né? Então, por exemplo, o sutiã cirúrgico, a malha cirúrgica serve para contenção do edema. E as placas vão servir na lipoaspiração e nas abdominoplastia para a gente melhorar como é que o tecido vai colar na face novamente. Se a gente tem um tecido que colhe de maneira irregular, a gente vai ter irregularidades nessa pele. Não é fora do comum a gente encontrar pacientes que fizeram lipoaspiração e tem um monte de irregularidades. Pode ser, às vezes, por não uso ou uso incorreto dessa dor nos cirúrgicos, ou também de falta de atendimento especializado de fisioterapia. Porque muita gente acha que a fisioterapia na cirurgia plástica é drenagem linfática, mas não é. Sim. É longe disso. A gente vai fazer manipulação de tecidos, a gente vai alongar esse tecido. Toda cirurgia de lipoaspiração, por exemplo, ela gera uma fibrose. Mas fibrose não é ruim? Todo mundo pergunta, fibrose não é ruim? Não, quando a fibrose é controlada e ela é tratada ao longo do pós-operatório, ela vai servir muito para a cirurgia. Vai diminuir o grau de flacidez do abdômen, a gente vai conseguir ter essas definições da musculatura de uma maneira muito melhor. Christian, outra pergunta que as mulheres seguidamente fazem é: a cicatriz da abdominoplastia, ela sempre vai ficar?
Tem algum truque que vocês usam para ela ser menor? Como é que isso é feito? Eu costumo dizer que toda vez que a gente corta a pele, eu dou esse exemplo, né? Corta a pele, vai ficar uma cicatriz. Não tem como uma cicatriz sumir, né? Existem vários tipos de qualidade de pele e a partir disso a gente vai ter cicatrizes diferentes, certo? Qual é a parte principal quando eu falo de cicatriz? Na abdominoplastia, o medo é daquela cicatriz mais alta. Eu não faço isso. A minha cicatriz é bem baixa, bem no biquíni, para dar liberdade para a mulher ela usar o que ela quiser. Ela quer usar um biquíni mais alto? Beleza, ela vai usar. Se ela quer usar um biquíni mais baixo, ela vai conseguir usar também. A ideia é, a gente tenta fazer uma cicatriz que fique mais retilínea no andar inferior, que fique bem curvado com a paciente e que a gente consiga tratar essa cicatriz a longo prazo. Existem alterações cicatriciais patológicas? Existe. Cicatriz hipertrófica, propriamente o queloide, que é um erro inato do próprio metabolismo da paciente. Então, a gente tenta o máximo possível cuidar durante o inicial do pré-operatório, o grau de inflamação, por exemplo, corporal da paciente, a gente sabe que influencia já no processo de cicatrização, mas a gente sabe que cicatriz depende de cada fototipo, cada paciente, do dia a dia de cada paciente também. E tem algum melhor momento do ano para fazer as cirurgias, fazer os procedimentos? Isso é uma pergunta muito comum aqui no Rio Grande do Sul, em função da gente ter poucos períodos de verão, mas eu sempre uso o Rio de Janeiro como exemplo para as pacientes. Se a gente for pensar que só o inverno fosse bom para operar, a gente não operaria pacientes no calor, né? Então, Rio de Janeiro, o Nordeste, o Norte do país não teriam cirurgias. Eu sempre digo que o melhor momento para se operar é o momento que a gente tem organização. Não adianta a gente querer fazer uma cirurgia plástica correndo. A ideia da cirurgia plástica não é consultar hoje para fazer a cirurgia amanhã. Não tem como a gente fazer isso. A gente precisa de uma preparação e de uma organização. Organização em relação aos filhos, organização em relação ao trabalho. Então, sempre bom ter alguns dias de férias para a gente conseguir ter uma recuperação mais otimizada e não se preocupar. No Mummy Makeover, eu sempre peço para as pacientes, claro, não é paciente que vai um trabalho mais pesado, mas paciente que trabalha em escritório, que trabalha em clínica, que fique pelo menos umas 2 semanas afastado. 2 semanas é o tempo suficiente dela se sentir melhor, dela conseguir voltar às suas atividades e dela não ter que faltar ou pedir um atestado em função da cirurgia. E aquela mulher que está te escutando agora e está pensando, eu quero chegar em tal data arrasando. Quanto tempo antes ela tem que te procurar? Na verdade, a agenda cirúrgica é preenchida mais ou menos 2 a 3 meses antes. Eu não opero muitos pacientes no mês. A minha ideia de cirurgia plástica é operar um paciente por dia e também não muitos pacientes, porque eu gosto da assistência. Eu gosto de ver todos os meus pacientes no pós-operatório, eu gosto de estar próximo dos pacientes. Eu tenho um grupo de WhatsApp exclusivo com cada paciente, com toda a minha equipe, para a gente tirar dúvidas, ficar mais próximo. Então, as datas são um pouco mais apertadas. Pelo menos uns 2 meses tem que ter de antecedência para a gente conseguir... Por exemplo, a gente está fechando a cirurgia já de final de novembro agora. Sim, perfeito. E falando em flacidez de mamas, é um tema muito frequente. Exato. Christian, essa é uma queixa das mulheres, a flacidez das mamas, mas a solução não é única, né? Existem várias soluções. Explica como é que é feita essa avaliação da mama das mulheres que vêm consultar contigo e que opções de tratamento tu podes oferecer. Então, a avaliação da mama da mulher é feita no consultório, a gente para na frente do espelho e eu digo assim, olha suas mamas e me diz o que te incomoda. É o volume? É a flacidez? São estrias? É a areola que está muito baixa? Não, a areola está bem posicionada e a mama caiu para baixo. Dependendo disso, existem técnicas cirúrgicas diferentes que a gente pode utilizar. A maioria das mulheres hoje em dia querem ainda colocar prótese de silicone. Certo? Então, a gente faz uma mastopexia, que é o reajuste, né, da flacidez, tira aquela flacidez, introduzindo a prótese de silicone. A ideia é que a gente tem uma mama mais bem posicionada, com decote mais marcado. Vou te dizer que 99% das pacientes querem uma mama com decote mais marcado, mas o que mudou dos últimos anos é que as próteses muito grandes, que era tendência no Brasil, hoje em dia já foi tirado de lado. Hoje as mulheres querem próteses mais proporcionais, porque hoje todo mundo faz mais atividade física, quer ter o corpo mais proporcional. Segunda cirurgia que a gente pode fazer é uma mastopexia sem prótese. Então, aquela paciente que tem uma flacidez, mas não deseja colocar prótese de silicone, a gente pode utilizar o próprio tecido dela, fazer um rearranjo desse tecido, montar esse tecido como se fosse uma prótese de silicone e ainda a gente pode pegar a gordurinha da lipoaspiração e fazer lipoenxertia. Então, a gente faz uma volumização
abaixo do músculo, dentro do músculo e também no tecido subcutâneo, para deixar essa mama mais montadinha e mais redondinha. O que é o ponto diferente entre a prótese de silicone para a mastopexia sem prótese? É a evolução dessa cirurgia. A prótese de silicone vai ficar com aquele decote mais marcado mesmo. A prótese, ela dá o formato da mama. Na mastopexia sem prótese, ela vai sair bem montadinha e depois ela vai sofrer uma báscula um pouquinho maior, vai ficar num formato mais natural. As duas ficam lindas. Claro que são resultados diferentes, mas dependendo do gosto da paciente e do corpo da paciente, os resultados ficam excelentes. Ainda tem a terceira, eu falo bastante, né? Ainda tem. Henrique, já vimos, tem cirurgia para aumentar, para diminuir, para levantar, para mudar formato. Esse Christian é incrível. Uma cirurgia que eu sou extremamente apaixonado, que se chama redução de mamas. Você imagina aquela paciente que a vida inteira tem dor nas costas, tem a marca do sutiã. Quantos pacientes vocês já viram assim no consultório? Sim, tem a marca no sutiã, tem mamas muito grandes e a gente consegue reduzir essas mamas fazendo uma mastopexia, com uma mastopexia de redução, tirando o volume, às vezes 1 quilo de cada mama, e a gente consegue posicionar essas mamas de volta no lugar correto. Essa é uma cirurgia linda. A mama que é bastante glandular, uma mama que tem bastante glândula, ela é uma das principais candidatas a ter uma mamoplastia de redução, porque a própria glândula da paciente serve de invólucro para fazer como se fosse uma prótese de silicone. Então, o resultado realmente fica excelente. Essas pacientes têm grande volume de mama, às vezes tem uma areola um pouco maior. Existe como reduzir o formato, mudar o formato de mamilo? Toda vez que vai ser feita uma mastopexia ou uma redução da mama, que a gente tem aquela cicatriz ao redor da areola, a gente vai diminuir ela, certo? Para a gente conseguir deixá-la nas proporções normais de uma mama normal. O formato vai ser realmente redondinho. Normalmente sai com mais ou menos uns 3,5 centímetros de diâmetro da cirurgia, porque é normal ter um pouco de alargamento no pós-operatório, certo? Aí, em relação à papila, ao bico do seio, para ser mais claro, existe também um procedimento de eversão desse bico. Mas tem uma alta chance de recidiva. Sim. Então, muitas vezes eu digo para o paciente, será que vale a pena a gente fazer um cortezinho, a gente usar como se fosse uma moldura nesse bico do seio durante muito tempo para chegar lá em 9 meses a gente regredir. Então, tudo um papo mesmo durante a consulta para a gente saber o quanto aquilo incomoda a paciente. Então, cirurgia plástica, eu digo que é o cirurgião do corpo humano, né? A gente faz de tudo, a gente opera rosto, nariz, orelha, faz qualquer tipo de cirurgia, desde que seja da parte estética. Christian, queria te perguntar mais sobre o silicone, tá? O silicone, ele tem evoluído ao longo dos anos? Como é que tem sido as próteses de silicone ao longo dos anos? Houve alguma evolução? Elas são iguais às de antigamente? Como é que é isso? Com certeza. A gente está no quarta geração de silicone já. Cada tipo de silicone tem um gel diferente. Hoje existem próteses lisas, existem próteses microtexturizadas e próteses mais rugosas, de poliuretano. Cada uma delas tem uma funcionalidade diferente. O que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos anos apareceu muito doença do silicone, né, que são pacientes que desenvolveram problemas reumatológicos relacionados à prótese de silicone. Isso é um número baixo entre as pacientes, apesar de a gente ver muito na mídia falar sobre doença de silicone, a gente sabe que, através de estudos científicos, principalmente da área de reumatologia, a incidência dessa doença do silicone é muito baixa. E também tem a função do linfoma de células gigantes, que também está relacionada à prótese de silicone. O ponto principal quando a gente fala desse linfoma de células gigantes é que é uma doença muito rara mesmo. Ela é uma doença que a gente vê muito pouco e ela está muito ligada à rugosidade da superfície do implante. Então, quanto mais rugoso esse implante... Quanto mais áspero... Mais áspero esse implante, maiores são as chances da gente desenvolver um linfoma. Então, a ideia hoje... Por exemplo, tem próteses que foram proscritas, saíram do mercado, mas a ideia hoje é de usar implantes microtexturizados, que são implantes que foram evoluindo com o passar do tempo para a gente ter menos chances de acontecer essa doença. Christian, e a mulher, quando ela coloca o silicone, ela sabe qual silicone que ela coloca? Com certeza, é importante, né? Acho que a parte principal é a gente sempre explicar para a paciente qual é o tipo de órtese que a gente vai usar nela. Então, normalmente eu explico para as pacientes que 99% das minhas pacientes vão usar prótese de formato redondo, certo? Ainda tem 1% das pacientes, principalmente as pacientes que têm uma constricção do polo
inferior, mama tuberosa, que vai usar prótese anatômica. E eu, de rotina, não uso poliuretano, em função da rugosidade, ser muito, muito áspero e a gente saber que tem mais casos relacionados ao linfoma. Então, a gente vai preferir hoje próteses microtexturizadas. Eu não vou citar marcas, né? Porque eu acho que isso não é necessário. Mas a textura da prótese é a parte mais importante da explicação relacionada ao silicone. E essas mulheres que colocaram silicone, né? E qual a indicação de troca de silicone? Eu falo sempre para os pacientes que a escolha de colocar uma prótese de silicone, ela já está credenciada a fazer uma nova cirurgia em um longo tempo. Seja ela uma troca de prótese, tirar aquela prótese que ela tem e colocar outra, ou seja, fazer o explante mesmo mais adiante. Ficar sem a prótese. Ficar sem a prótese. Acontece. Tem paciente que colocou prótese há 10, 15 anos, chega numa certa idade, não vê mais sentido ter aquela prótese, faz o explante, faz enxerto de gordura na mama, quer uma mama menorzinha, isso é super comum também, certo? Qual era a segunda parte que você me perguntou? Quando que ela tem que trocar essa prótese? Hoje em dia, com as técnicas que a gente utiliza, hoje a gente faz uma técnica no touch, respeitando os 14 pontos de cirurgia mamária segura, tentando evitar ao máximo possível qualquer tipo de contaminação dessa prótese. Mesmo a bactéria da pele da paciente, a gente limpa bem antes, a gente usa um funil para essa prótese não entrar em contato com a pele da paciente, para não levar nenhum tipo de micro-organismo para ali. Por quê? Porque o micro-organismo ali pode desenvolver uma contratura capsular. Todo implante, quando a gente coloca no corpo de uma pessoa, ele é isolado porque ele não faz parte do corpo natural. Então, o organismo enxerga ele e diz, não vai fazer mal para mim, mas eu vou isolar ele, certo? Essa cápsula ela pode degenerar, ela pode evoluir com uma contratura capsular. Essa contratura capsular é uma das indicações de troca de prótese. Certo? Antigamente, a gente dizia que de 7 a 10 anos era obrigatório trocar a prótese de silicone. Você ia no cirurgião e ele dizia, daqui 7 a 10 anos você volta que nós vamos trocar essa prótese. Em função do tipo de técnica que a gente fazia. Hoje, a gente trabalha com essa técnica de cuidado, de zelo, de dissecção atraumática, né? De uma cirurgia que não sangre, que não tenha contato do sangue com a prótese de silicone, para a gente não ter essa evolução dessa contratura capsular. Mas a indicação hoje não tem data, não é 10 anos, em 15 anos. É quando... São 3 coisas que eu falo para a paciente. A primeira, se ela não está mais satisfeita com o seu resultado, o que acontece? O corpo engorda, emagrece, flacidez, né? A mama pode cair. Se ela tiver uma contratura capsular, que é isso que eu estava explicando para vocês, grau 13 e grau 4, que são uma deformidade. Deformidades ou dor na mama, ou também se tiver uma ruptura espontânea. Apesar dos implantes terem evoluído muito, dos implantes serem muito seguros, ainda a gente tem rupturas espontâneas nessas próteses. E aí a ruptura espontânea ela pode ser diagnosticada através de uma ressonância, certo? A gente tem que controlar essa prótese ao longo do tempo. Eu vejo muita paciente que volta com 10 anos que nunca fez um exame de imagem. Mas a gente tem que controlar essa prótese. E uma coisa importante é, essa prótese, quando ela rompe, ela não derrete, né? A gente acha que vai escorrer. Não, ela fica isoladinha dentro da cápsula e através do exame de imagem a gente consegue diagnosticar. Então são esses três momentos que a gente vai trocar essa prótese de silicone. E além de definir o tipo de prótese, também é importante definir o volume e a posição da prótese. Se fala muito, a prótese por fora do músculo, por baixo do músculo. E como se faz esse cálculo do volume para aquela mulher? Então, assim, a gente vai utilizar alguns parâmetros anatômicos. A gente vai utilizar a base da mama, o quanto essa mama consegue distender esse tecido, porque não adianta nada a gente querer colocar um volume muito grande se a mama não consegue distender. A gente vai ter estrias depois. E hoje a gente utiliza muito um simulador. É uma coisa nova que a gente está utilizando aqui em Pelotas. Eu uso um simulador que eu coloco a foto da paciente ali e eu simulo, através das medidas delas, o quanto tem de distância das areolas, como é o formato do tórax dela, porque os formatos de tórax vão influenciar também no resultado da cirurgia, e aí eu projeto para ela enxergar qual é aquela prótese que ela escolheu. E muitas vezes a gente coloca, através de medidas, e a prótese que ela vê na cabeça, que a amiga tem de 350, 400, 500, a gente coloca, ela diz, nossa, é demais, eu não quero, não cabe no meu tórax. Então, ficou muito mais palpável da gente conseguir definir o tamanho de prótese correto. Mas é anatomia, não tem como, a gente tem que ver a base da mama, a gente tem que ver o quanto essa mama distende, principalmente porque hoje eu faço 100% das minhas próteses submuscular, então eu faço uma técnica chamada dual plane com estruturação muscular, então eu não posso romper a lateral do músculo, eu preciso que ela a prótese... vai por baixo do músculo. Ela vai por baixo do músculo, porque a gente tem
esses protocolos de segurança, a gente tem menos complicação quando a gente fala de prótese em plano dual plane ou submuscular. Então, normalmente eu faço a estruturação dessa mama, coloco essa mama proporcional ao tórax, como eu falei, se eu colocar uma prótese, uma mama pequena, uma prótese gigantesca, eu vou rasgar a lateral e a mama vai perder o decote. E a coisa principal que a mulher quer é o decote. Sim. Então, eu acabo explicando isso para elas na consulta, mostrando o que caberia. Ó, não cabe uma prótese de 15 centímetros de base. Né? Para você cabe uma de 10 centímetros. Dentro de 10 centímetros, a gente consegue ter projeções diferentes. Às vezes projeta mais, o volume fica maior, às vezes projeta menos e o volume fica menor. Mas o resultado é baseado na anatomia mesmo. E a técnica por baixo do músculo deixa mais natural? Hoje em dia, não. O que vai deixar mais natural? Se a mulher é um pouco mais cheinha, se ela tiver um percentual de gordura maior, aquele decote que ela quer não vai ficar muito marcado. Quanto menor o percentual de gordura da paciente, mais marcado fica essa prótese. Sim, perfeito. E comentasse sobre ruptura de prótese. É um mito que as pessoas têm, um medo que as mulheres têm. E depois de colocar a prótese nas mamas, pode dormir de bruço, pode fazer exercício físico. Se eu bater o carro e estourar o airbag, vai romper a prótese? Como funciona? Muito bom. Eu faço hoje um protocolo chamado R24R, que é Real 24 Recover, de recuperação otimizada de prótese de silicone. A paciente, no mesmo momento que ela coloca a prótese de silicone, ela já sai com ampla movimentação dos braços. Ela não tem nenhum tipo de limitação. O que ela não pode fazer nos primeiros dias? Atividades físicas mais intensas. A gente vai liberar a atividade física com 14 dias. 21 dias, volta para a academia e aí já pode treinar membros inferiores. 4 semanas, que é um mês de pós-operatório, já pode voltar para a musculação normal, superior também. Treinos mais intensos como crossfit, corrida, 6 semanas, né? 1 mês e meio. Na prótese tradicional, a gente vai lá quase 6 meses se recuperando dessa cirurgia. Hoje a prótese ficou muito mais segura, né? Então, não tem essa função de não poder dormir. As pacientes dormem de bruço, dormem de lado. É normal no início sentir uma pressão no peito, né? Então, a gente distendeu essa região, sente um pouco mais de pressão, mas com o passar do tempo, aquilo vai fazendo parte do corpo da paciente, ela vai ficando mais tranquila. Uma outra dúvida que as mulheres têm é quem colocou prótese. No primeiro momento, as mulheres acham libertador não precisar mais usar sutiã. E ao longo da vida, é importante continuar utilizando? Não precisa utilizar mais? Gravidade existe para tudo. Para mama sem prótese e para mama com prótese. A mama vai cair com o passar do tempo, isso não adianta. É um mito achar que colocar a prótese de silicone vai manter a mama alta. Não vai manter, porque a gravidade vai existir, os tecidos vão ficar mais flácidos, a gente vai ter aquela perda de resultado, e aí sim, nessa perda de resultado, se ela não estiver mais satisfeita, a gente pode trocar. A grande sacada da prótese no submuscular é: o paciente fez, por exemplo, uma prótese de silicone há 5 anos, há 10 anos, e ela está com essa prótese ok, ela operou comigo, eu vejo que os exames estão todos ok, muitas vezes eu não preciso trocar essa prótese. Eu posso ir lá, mexer apenas nos tecidos da mama, fazer uma mastopexia, sem mexer nessa prótese, porque eu sei como ela foi feita, eu sei que eu tomei os cuidados, que essa prótese está num processo legal de evolução, e a gente vai continuar acompanhando ela. Perfeito, excelente. Muito bem. E a outra dúvida frequente das mulheres, ela colocou silicone. Como é que fica a amamentação? Se fizer a cirurgia de prótese de silicone, não interfere em nada na amamentação. A gente não vai romper ductos da mama, a gente não vai alterar nada da amamentação, do aleitamento materno. Se fizer mastopexia ou mama redutora, a gente tem mais chance de ter problemas relacionados à amamentação, a mulher não conseguir amamentar. Todas as pacientes? Na mama redutora, que a gente corta muito, né, que a gente diminui muito o tecido, a gente tem mais chance de não conseguir. Na mastopexia, com os pedículos superiores e supermedial, que a gente realiza hoje, são pedículos de segurança, preservando muito os ductos, a gente tem mais chance também de amamentar. Eu tenho várias pacientes que, inclusive, fizeram mastopexia, tiveram um filho e me ligam dizendo assim: eu consegui amamentar, tá tudo certo. Não tem risco. Mas quando a gente fala de prótese de silicone, que é a cirurgia normalmente da mulher mais nova, né? Isso. A prótese de silicone não interfere em nada na amamentação. E no Brasil, infelizmente, câncer de mama é uma realidade muito presente. Como é que funciona para cirurgias de mama?
quem tem histórico na família de câncer de mama pode colocar prótese? E a outra pergunta é quem já colocou, como faz a prevenção, os exames de acompanhamento das mamas? Pode fazer mamografia, por exemplo? Quem tem história familiar de câncer de mama tem que fazer uma investigação genética para a gente saber se não tem nenhum tipo de gene que indica já até uma mastectomia profilática. Se não tiver nenhum tipo de risco, a gente faz a avaliação com o mastologista em conjunto, ele liberando, a gente pode fazer a cirurgia. Quando a gente fala de acompanhamento, de prevenção de câncer, não muda em nada. As pacientes podem fazer ultrassom das mamas, as pacientes devem fazer, inclusive, ultrassom, mamografia, dentro dos períodos de rastreio e, inclusive, a cada 2 a 3 anos, uma ressonância para a gente avaliar como está a prótese de silicone. Então, pode manter até prensando da mamografia a prótese, não corre risco de romper. Pode prensar, não tem risco nenhum. Não sei se você viu na internet, tem um monte de vídeo de apertando com sapato, passando de carro por cima das próteses para comprovar que a prótese realmente é resistente. Se você falou mais cedo da função do airbag, é muito comum. É muito comum as pessoas terem medo do acidente do trânsito, a prótese romper. Não tem risco, se for para romper, vai romper na função de ruptura. E se romper, não vai espalhar pelo corpo, vai ficar ali localizado. Isso, para isso eu digo sempre quando muitas pacientes me procuram e dizem, olha, rompeu minha prótese há 15 anos, rompeu, precisa operar amanhã. Não, não precisa, não é uma emergência. Não é nem uma urgência médica. Sim. A gente tem o tempo de fazer o acompanhamento, avaliar mesmo o que aconteceu, repetir o exame para ver se o exame está correto, fazer a avaliação clínica mesmo, o exame físico, e a partir disso programar uma cirurgia eletiva. Não tem necessidade de ficar apavorado em função disso. Sim. Sobre abdominoplastia, o Henrique tem diversos pontos para conversar. Coitado do Christian, ele vai cansar. Bora Christian, uma questão que é frequente na abdominoplastia, o umbigo. Como é que faz um umbigo novo? Elas permanecem com o umbigo, ficam sem umbigo? Como é que é isso? Eu divido a abdominoplastia em 2 casos. A mini abdominoplastia, que a gente mantém o umbigo da paciente, é o próprio umbigo que a gente reposiciona um pouco mais baixo. E a gente tem também a abdominoplastia tradicional, a clássica, que é o coto umbilical, a cicatriz umbilical, que a gente solta ela para baixo, puxa o retalho da abdominoplastia e coloca de volta. É aquela onde fica uma cicatriz redondinha ao redor do umbigo. Modéstia à parte, meus umbigos são elogiados pelas pacientes, tá? Que legal. Muito bom. Porque é um medo que as mulheres têm, né? Já viram na internet, algum local, alguma comunicação que a pessoa ficou sem umbigo. É um temor no consultório? Não de ficar sem umbigo, mas de ficar com o umbigo feio, estereotipado de cirurgia plástica. A minha função ali, quando eu estou confeccionando aquele umbigo, mexendo naquele retalho... Dá trabalho, Christian? Dá muito trabalho. É o momento que tem que parar, tem que concentrar, tem que fazer bem direitinho, porque qualquer tipo de deslize técnico vai fazer o umbigo ficar com cara de umbigo de cirurgia plástica. E eu digo para os pacientes, eu quero que o teu umbigo fique natural, eu quero que você ande na praia e que ninguém diga que você fez cirurgia. Pois é, falando em abdominoplastia, é uma cirurgia onde se solta a pele, se retira o excesso, eu vou usar um termo bem do dia a dia, e estica aquela pele remanescente. Muitos pacientes têm medo de que quando, no pós-operatório, ainda mais com esse protocolo de movimentação precoce, eles têm medo de esticar a coluna, reposicionar e rasgar aqueles tecidos. Nos conta como é essa recuperação e como acontece isso. A abdominoplastia, o paciente ou a paciente vão passar 7 a 10 dias um pouco mais inclinado. Para a gente, principalmente, não pensando em rasgar os tecidos, mas para a gente ter uma cicatrização da cicatriz mesmo, do tecido que a gente juntou, mais homogênea. Não tem perigo de rasgar, não tem perigo de ter problema. A gente nunca tira um excesso tão grande de pele. A gente, até nas lipoabdominoplastia de definição natural, a gente quer um pouco que o tecido fique um pouco mais flácido ali naquela região para a gente conseguir dar o sombreado. E aí a gente vai utilizar as talas, as canaletas cirúrgicas para marcar essa região. Então, hoje... Não é necessário a gente ter medo relacionado a isso, né? A cirurgia é muito controlada, a gente faz a marcação no pré-operatório para saber o quanto a gente vai retirar de pele e em 7 a 10 dias a paciente já está muito bem esticada, sem problema nenhum. Postura normal. Inclusive dirigindo, tá? Olha aí. Excelente. Christian, comentamos que quem fez abdominoplastia não tem nenhum problema em ter uma gestação futura por causa da distensão abdominal. E como funciona essa situação de quem já fez uma abdominoplastia para cirurgias por videolaparoscopia, onde precisa uma distensão abdominal? Interfere nas cirurgias futuras? Não interfere, Robaldo, não interfere não. A grande diferença é que você vai ter uma parede abdominal mais tensa
mais colocada no lugar, como eu poderia dizer. Então, às vezes, a distensão que você vai conseguir, o campo de visão pro cirurgião seja um pouco menor. Mas não impede. Mas não impede de fazer. Christian, o que muda? O que é lipoescultura? O que é lipoaspiração? E o que é lipoaspiração HD? Vamos lá. No fringir dos ovos, para você que está em casa entender, não muda nada. Tá? É tudo a mesma coisa. Lipo HD, lipo 4K, lipoaspiração, é tudo lipoaspiração. A diferença é os graus de definição que a gente vai fazer nessa lipoaspiração, o quanto a gente vai tirar em áreas específicas do corpo. Explica para quem está nos assistindo como é que é feita a lipoaspiração mais especificamente. Então, hoje eu faço uma lipoaspiração altamente tecnológica. A gente vai utilizar pelo menos 4 tecnologias para a gente ter mais segurança e conseguir tirar um volume maior de gordura. A primeira delas é um irrigador cirúrgico, que é... O que significa o irrigador? Eu vou colocar uma solução, né, o soro com a adrenalina, outras coisas, para distender a camada de gordura. Distendendo essa camada de gordura... Soltar mais fácil. Soltar mais fácil, ela aumentar. A célula de gordura, ela absorve água, então a gente consegue distender essa... Vamos incha a célula. Isso, incha a célula, né? Deixar essa célula maior. Depois disso, a gente vai utilizar a lipo ultrassônica, que é o derretidor de gordura. Eu vou usar um equipamento chamado Safer, e eu vou derreter toda essa gordura para ela liquefazer, ficar mais líquida, preservando vasos sanguíneos. É por isso que as pacientes hoje de lipoaspiração, apesar de a gente tirar mais quantidade de gordura, elas não ficam taquicárdicas, com frequência cardíaca aumentada, elas não ficam se sentindo tontas no pós-operatório. Com tantos hematomas. Com tantos hematomas, porque a gente preserva tanto os septos que ligam a fáscia muscular à pele, quanto também os vasos sanguíneos. Depois disso, aí sim nós vamos tirar a gordura. A gente vai usar um vibrolipoaspirador, que é uma cânula de lipoaspiração com sucção, que faz rotação e vibração na ponta. Essa cânula serve para a gente tirar a gordura de maneira mais rápida, diminuindo o tempo da cirurgia, mais eficiente, evitando irregularidades e com menos trauma no organismo, facilitando o pós-operatório. Fora isso, se a gente fala de lipoaspiração, hoje, tecnologia de retração de pele, argon, argoplasma, Renuvium, Body Tight, são tecnologias que a gente tem que colocar nas cirurgias de lipoaspiração, porque toda lipoaspiração vai dar um grau de flacidez. Então, a gente trata já no ato da cirurgia, com tecnologias de calor, a produção de colágeno a longo prazo, para essa pele colar de uma maneira mais rápida e mais fácil. Imagina o que o Christian sente quando alguém fala, não, vou ali fazer uma lipo e já volto. Tendo toda essa tecnologia, todo esse trabalho. Não é fácil, né, Cris? Não é fácil. Muito e essa gordura retirada pode ser utilizada para botar em outras partes do corpo? Vou dar um exemplo. Às vezes as mulheres ou as pessoas que fazem querem retirar da cintura, colocar no bumbum, colocar na mama. Tem como aproveitar? Com certeza. O enxerto de gordura, eu digo que a gordura é o preenchedor mais rico e valioso que a gente tem no mundo. É melhor que qualquer tipo de preenchedor, ácido hialurônico, qualquer coisa, porque a gordura é nossa mesmo, cheia de células tronco, cheia de células boas. A gente pode colocar no bumbum, mais comum é colocar no bumbum, sempre lembrando que o enxerto de gordura no bumbum, ele teve uma fase de medo das pacientes em função de inúmeros óbitos nos Estados Unidos por uma técnica errada, que era feita, inclusive era chamada de bumbum brasileiro. Enxertava abaixo do músculo e a gente tinha tromboembolismo pulmonar de gordura. Então, a ideia hoje do enxerto de bumbum é altamente seguro. A gente normalmente, ou a gente faz ele com o uso de ultrassom, e a gente sempre tem que utilizar ele nas camadas mais superficiais, volumizando dentro de um parâmetro correto. Christian, falando ainda da lipoescultura, aquela paciente que está obesa, ela não tem a indicação de que ela não vai emagrecer com a lipoaspiração, com a lipoescultura. Ok. Mas faz diferença para ti aquela paciente que tem um pouquinho mais, um pouquinho menos de tecido adiposo? Isso implica em maior risco? Porque daqui a pouco assim, tu vai ter dois tipos de casos que vão chegar aquela paciente que já vem bem magra, que ela quer definir o abdômen. Esse procedimento se torna mais perigoso, não muda nada, e se tem mais ou menos camada muscular, isso muda para ti também? Você me perguntou a diferença da lipo normal para a lipo HD. É justamente isso. A lipoaspiração é utilizada em todas as pacientes, né? Desde que ela tenha condições, um percentual de gordura adequado e sem risco cirúrgico, ela vai ser feita uma lipoaspiração. A lipoaspiração HD, High Definition, de alta definição, é justamente para essa paciente mais magra, que já tem um estilo de vida melhor, que a gente vai refinar esse resultado e fazer uma marcação mais muscular, utilizando enxertos de gordura nos músculos, não só nos músculos retos, mas a gente pode utilizar em todos os músculos do
do organismo. E a lipoaspiração tradicional, ela vai ser utilizada na paciente que não tem um estilo de vida muito legal, que ela tem uma gordura localizada, mas que ela não tem aquela prática de fazer atividade física, de querer o abdômen mais marcado. E onde entra a Lipo HD com aquele pacote six-pack, né, que o pessoal fala que é da definição da musculatura. Entra para você. Vamos fazer aí, ó, mudança de estilo de vida e vamos fazer o six-pack. Six-pack nada mais é do que... O Henrique tá me cutucando aqui por baixo, toda vez que falou de lipoaspiração, eu tomo um chute aqui. Acho que o Henrique tá querendo me dar um sinal, que eu tenho que consultar com o Christian. Tá precisando. O six-pack justamente é a gente definir bem o músculo reto do abdômen. As metâmeras do músculo reto. Então, a gente faz aquela cortininha. Os famosos gominhos. Famosos gominhos. Claro que não, aquele paciente que é mais cheinho, aquele paciente que é mais gordinho, ele não tem indicação de fazer isso. Ele tem indicação de fazer uma retirada de gordura, melhorando, e aí ele vai treinar, ele vai para academia e ele vai conseguir o six-pack dele. Se tiver muito pouca musculatura, tu consegue fazer também? Como é que é isso? Não interfere para mim. Na verdade, eu sempre digo para a paciente, se ela não faz atividade física, ela tem que começar a fazer no pré-operatório, porque o músculo vai ser a fonte energética dela na recuperação. Então, é super necessário ela voltar a fazer atividade física se ela não está fazendo. Mas, na cirurgia em si, como eu consigo fazer os enxertos musculares para melhorar o grau de definição? Às vezes, a paciente que é muito magrinha, que ela não quer uma definição alta, ela quer só tirar uma gordura localizada, ela até prefere uma lipo de baixa definição, que é mesmo só refinar aquelas partes sem ter uma marcação maior. Mas a quantidade de músculo não interfere na minha cirurgia. E a paciente que fez lipo, depois bagunçou a vida, engordou novamente, ela pode fazer outros procedimentos, vai ter o mesmo resultado? E tem algum limite para o número de lipoaspirações? Não tem limite. O ponto que todo mundo tem que saber é que a partir da segunda lipoaspiração, a gente tem mais fibrose. A gente tem mais tecido fibrosado ali. Então, a lipoaspiração começa a ficar um pouquinho mais chata para o cirurgião, por isso a gente usa todas as tecnologias. Aquele safer serve também para a gente soltar essas aderências como um todo. E também que quanto mais lipoaspirações ela fizer, o resultado dela não vai ser tão natural. E a gente aumenta o risco de ter complicações como isquemia de pele, necrose de pele. Sim, porque pele morrer. Um tecido que já está fibrosado, que já está com pouca vascularização, a gente ficar soltando de ano em ano, de 2 anos, isso tem risco sim para paciente. Quais são os locais mais comuns de fazer lipo além do abdômen? Que deve ser o mais comum, né? Deixa eu te falar, lipo de braço é o top 1 depois do abdômen e do dorso. De braço. Lipo de braço. E hoje, com os enxertos musculares, as pacientes que já treinam um pouquinho mais, que querem melhorar o shape como um todo, sim, elas fazem lipoaspiração de braço, a gente enxerta o deltoide, enxerta o bíceps, o tríceps, e ela sai com o braço definido da cirurgia. Que legal. E para aquela dobrinha de pele aqui nas costas, aquela dobrinha de gordurinha, aquela dobrinha que fica aqui na frente da axila, o que fazer para resolver? Lipoaspiração. Não adianta a gente se enganar achando que as tecnologias minimamente invasivas elas vão tratar essa gordura mais espessa, mais localizada. A gente precisa tratar com cirurgia, com lipoaspiração. Então, eu sempre digo para a paciente que a lipoaspiração do abdômen ela tem que estar em conjunto com a lipoaspiração das costas. A paciente que me procura para fazer só a lipoaspiração de abdômen tem gordura localizada nas costas, eu contraindico a cirurgia, porque eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho bem feito, né? Um trabalho de 360 graus. Harmônico. Que fique harmônico. A paciente que é mais magrinha, esses pequenos detalhes a gente vai refinando, a gente consegue limpar o abdômen, a prega axilar, um pouquinho da lateral da mama também é muito comum. A lipo de papada é procurada bastante? Como é que é? É procurada, viu? A lipo de papada ela tem a grande vantagem que ela é um procedimento de menor porte, que a gente consegue fazer, inclusive, com anestesia local associada a óxido nitroso. Não precisa de uma anestesia geral para fazer a lipo de papada, mas ela é muito perigosa. Hoje a gente recebe muito na clínica pacientes que fizeram a revilia lipo de papada com muita fibrose, com problemas de hiperextensão do pescoço em função de irregularidades. A papada é uma lipoaspiração que ela não pode ser o todo. Se você vai no todo, você vai ter muita fibrose e você vai ter problemas. Perfeito. Excelente. Não adianta dizer que eu preciso fazer lipo de papada, Henrique. Entendi a tua dica. É isso aí, Robertinho. Christian, quando se fala desse protocolo de Mummy Makeover, uma dúvida é se pode aproveitar, além de colocar prótese de silicone nos seios, se pode colocar prótese de glúteo. Pode? Pode sim, pode sim.
Quando a gente fala do protocolo, a gente tem que enxergar a paciente, ver quais são as condições clínicas dela. Tem paciente que é muito magrinha, que não tem gordura para a gente tirar. E aí a prótese glútea é muito bem indicada. Muitas vezes faz uma abdominoplastia até sem lipoaspiração, porque não tem o percentual de gordura muito baixo, e a gente indica a prótese glútea. Excelente. Christian, conversamos sobre diversos assuntos, temos que cuidar, a produção já está dizendo, nós estouramos o tempo do podcast, acho que teremos que convidar o Quando a Christian. Conversa é boa, o tempo passa rápido. Passa muito rápido, né? O Christian, além de ser muito competente, uma pessoa muito agradável, né? Uma entrevista fantástica. Obrigado, eu acho que quem está em casa nos assistindo vai ficar muito... Eu acho, desculpa te interromper, mas eu acho que o tema tem que ser cirurgia plástica em homens. A gente precisa fazer um podcast de cirurgia plástica. Cada vez vem crescendo Cada mais. vez cresce mais, cada vez a gente precisa entender que nós homens também precisamos nos cuidar e que faz uma grande diferença não só no relacionamento interpessoal, de se sentir bem, mas também no relacionamento com a mulher, com a namorada, no dia a dia, colocar a roupa. A quantidade de homem que tem tetinha, Sim. que fica com vergonha de tirar a blusa, a gente faz uma lipoaspiração, correção de ginecomastia e fica excelente. Então a gente precisa desmistificar isso também. Temos que combinar um novo episódio. Uma nova data, vamos Mas sim. já que hoje o assunto era o Mummy Makeover, Christian, nos conte como tu identifica a importância desse protocolo e a diferença que faz na vida das mulheres. E além disso, compartilha conosco um caso onde isso foi muito significativo. Eu sempre costumo dizer para minhas pacientes que as dores que ela tem guardada para ela, ninguém sabe. O esposo não sabe, o pai não sabe, o companheiro não sabe, ninguém sabe a dor interna que ela tem de se olhar na frente do espelho e não se sentir bem. Porque isso é uma coisa da gente com a gente mesmo. É uma questão de autorresponsabilidade da gente se gostar. E a gente se olhar na frente do espelho, a gente não conseguir se identificar mais, acontece muito. Muitas mães se anulam ali no início, principalmente nos primeiros 2, 3 anos da maternidade. Dedicação integral para a criança, né? Dedicação integral para a criança. Elas acabam se anulando não só ela para ela mesma, ela até no relacionamento, ela acaba se anulando, e não é um erro isso, mas ali geram dores, ali geram motivações para a gente conseguir transformar a vida dela, trazer a vida dela de volta e ela ser a protagonista. Filho é muito bom, a gente entende isso, né? É uma coisa ótima, mas a pessoa estar realizada, ela vai conseguir ser uma mãe melhor. Então, a ideia principal é enxergar essas dores, é enxergar o que realmente a paciente precisa, de fato, o que vai fazer significado para ela, e a partir disso eu trazer ela de volta para a realidade. E aí a vida dela realmente ficar extraordinária. Eu digo que a pós-cirurgia plástica, a vida fica extraordinária. Ela fica uma melhor mãe, ela trabalha melhor, ela tem um círculo interpessoal muito melhor porque ela está feliz com ela mesma. Tem sim. Tem uma história que me marcou muito, de uma paciente que não se sentia bem com o marido, não se sentia bem de frequentar a praia, não saía mais de casa. Ela teve um período de depressão, ela se sentiu muito, muito, muito sozinha, já tinha criado os filhos, o marido trabalhando bastante, e ela mais em casa, ela se sentiu muito depressiva. Aí o marido disse, olha, você sempre quis fazer uma cirurgia plástica, vamos lá conversar. E a nossa primeira cirurgia, a nossa primeira consulta, na verdade, foi disruptiva. Porque eu peguei uma paciente que estava num grau de depressão por não se reconhecer mais, que eu ajudei ela, através da cirurgia plástica, a gente foi conversando no pré-operatório, a gente foi montando aquelas pequenas alegrias diárias, a gente foi trazendo aquelas pequenas alegrias diárias para ela, ela emagreceu, ela voltou a se maquiar, ela voltou a se vestir melhor, ela chegou para a cirurgia com um astral diferente, a gente fez a cirurgia e hoje ela me manda foto para postar no Instagram, porque ela quer mostrar para todo mundo que a cirurgia plástica realmente transformou a vida dela. Então, quando a gente critica alguém que quer fazer uma cirurgia plástica dizendo que aquela cirurgia é fútil, tome cuidado. Porque muitas vezes essa pessoa que não está se sentindo bem, que já está com a autoestima baixa, que não está se reconhecendo mais, ela pode ficar ainda mais embotada e a gente ter até uma depressão, como o caso dessa paciente. Então, eu sempre trabalho muito com o emocional e com estar perto das pacientes, sim, porque isso realmente faz sentido para mim. Só operar não faz sentido. Sabe que eu tive um preceptor de cirurgia, que era um cirurgião plástico, tinha uma frase muito bonita. Ele era apaixonado pela profissão, assim como tu és, e ele dizia que a cirurgia plástica começa no corpo, mas o resultado dela é na alma. Com certeza. Então, acho que com essa mensagem, nós agradecemos quem está nos assistindo.
Christian, quem quiser marcar uma consulta, se identificou com o que nós conversamos, quer transformar sua vida ou quer tirar dúvidas, como te encontra, como faz para agendar um momento contigo? Então, assim, pessoal, só entrar no meu Instagram, @Dr. Christian Ferreira. Lá você consegue, através do direct ou até mesmo do link da bio, já agendar sua primeira consulta comigo. A equipe é fantástica. Eles se cuidam com os pequenos detalhes, justamente para essa experiência se transformar na parte mais legal da vida da pessoa. Excelente. Fantástico. Christian, muito obrigado. Foi um prazer te ter aqui conosco. Pessoal, uma honra estarmos todos juntos, vocês aí em casa, nós aqui no estúdio, mais uma vez. Toda terça-feira, às 19 horas, estamos por aqui com um novo episódio, com conversas tão interessantes como a do Christian. Se você ficou com dúvida, interaja conosco nas mídias, aproveite, mande esse episódio agora para algum familiar, alguma mulher da sua família ou para alguma amiga que esteja passando por um momento difícil e que possa melhorar a sua vida. Contamos com vocês todas as terças, às 19 horas, aqui nessa mesma plataforma. Um grande abraço.